O Internacional joga hoje pela Conmebol Sul-Americana. No jogo que acontece pela quinta rodada, o Internacional nesse momento pode virtualmente classificar-se, mas obviamente depende de resultados paralelos. E no vídeo de hoje eu vou te trazer a escalação sobre essa partida, as dúvidas que o Mano Menezes tem e que só devem ser solucionadas na hora do jogo quando sair a escalação uma hora antes para a partida. Além disso, eu também vou te falar sobre mais informações envolvendo no suposto caso de injúria racial cometido no jogo entre Internacional e Corinthians e também responder uma dúvida de alguns que fizeram sobre Diego Alves no Internacional. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então atualizando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Só antes de a gente começar, não esquece de deixar aquele teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda muito aqui no desenvolvimento do canal. Seguindo com isso, não esquece também de te inscrever nesse canal. Lembrando, vamos tentar bater a nossa meta de 16 mil inscritos até o final desse mês. E ao lado já tem um botãozinho para tu ativar as notificações, porque daí sempre que tiver vídeo novo no canal, tu sempre vai ser notificado. E não esquece também aqui de seguir as redes sociais do canal, sempre @canal do TN, tudo junto, tudo minúsculo, tanto para Twitter como lá para Instagram, porque eu sempre posto informações, respondo vocês, faço tudo lá pelo Instagram, é sempre mais rápido que aqui pelo YouTube. Então aproveita e segue lá essas duas redes sociais, beleza? Não esquece também, primeiro link na descrição, tem o ativo Ultra, melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link na descrição tem a Golden Token Brasil, invista agora mesmo na maior Golden Token de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link na descrição e lá tu vai ser direcionado direto para o WhatsApp deles e lá tu vai saber como que tu pode ganhar até 8% ao mês do valor investido, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional. O Inter que joga hoje contra o Independiente Medellín. O Inter que no primeiro turno venceu a equipe colombiana por 1-0 lá na casa deles. O gol que foi marcado pelo atacante Alexandre Alemão. E agora o Inter volta a enfrentar essa equipe agora no estádio Beira-Rio. São projetados cerca de 15 mil torcedores para essa partida. O Inter que projeta esse número e devido à chuva que deve ocorrer na hora da partida, que deve atrapalhar nesse momento o ocorrer do jogo. Mas o time que deve ir a campo, que deve ser escalar para o Mano Menezes, deve ter a seguinte escalação: com Daniel no gol, na lateral direita a gente deve ter Fabrício Bustos, a dupla de zaga deve ser formada por Bruno Mendes, ao lado dele Vitão ou Gabriel Mercado. No banco de reserva a gente também deve ter o Kaique Rocha, mas como o Kaique Rocha está voltando ainda de lesão, ele não deve começar no time titular. Na lateral esquerda a gente deve ter o René. O meio de campo deve ser formado por Rodrigo Dourado e Edenilson, mais à frente Wanderson, De Penha e também uma dúvida: Maurício ou Alexandre Alemão, porque o centroavante deve ser o David. E aí eu já quero ir mais além falando sobre essa dúvida envolvendo Maurício ou Alexandre Alemão. Por quê? Porque se jogar o Alemão, o Internacional vai para um 4-4-2, jogando com David ao lado de Alemão. Se o Inter optar, ou o Mano optar por Maurício ao invés do Alemão, o Inter fica num 4-2-3-1, botando o Maurício de meio armador e o Wanderson e também o De Penha, um em cada lado. Então nesse momento o Inter tem essa dúvida para essa partida e que ela só vai ser esclarecida na hora do jogo. Além disso, tem essa dúvida: Bruno Mendes ou Gabriel Mercado, quem que começa a partida? Tendência deve ser o Bruno Mendes, em virtude dele já vir sendo titular nas últimas partidas e inclusive fazendo a dupla de zaga com o Vitão, que foi feita no jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi, que o Inter empatou por 1-1 com o gol do próprio Vitão. Então essas são as dúvidas que a gente tem, né? Tem a dúvida também sempre entre Gabriel ou Rodrigo Dourado, quem é que vai ser o titular do jogo, mas também acredito que também não deve ter grandes problemas para o Mano escalar novamente o Rodrigo Dourado pelos mesmos fatores que já vinha escalando anteriormente: fator imposição física, o fato que o Independiente Medellín cruza muito as bolas, então vai abusar dos cruzamentos, dos escanteios, e teoricamente o Dourado é melhor que o Gabriel nesse quesito. Por isso que o Mano Menezes vem optando pelo Rodrigo Dourado e deve continuar optando com esse volante, tá bom?
Agora eu quero falar sobre outro assunto, falar, né, sobre a perícia que apontou a injúria racial no confronto entre o Internacional e o Corinthians no último sábado às 7 horas da noite, onde o lateral direito Rafael Ramos teria chamado Edenilson de macaco. E o perito judicial Roberto Messa, especialista em leitura labial, afirmou em entrevista, né, para a Timeline, que é um programa, né, da Rádio Gaúcha, que o lateral esquerdo Rafael Ramos chamou o Edenilson de macaco e em seguida um palavrão que não fica muito claro na imagem. Essa foi a perícia que foi feita. Então, com essa base já, o Edenilson começa já a levar esse caso adiante. E o que pode ser levar esse caso adiante? Nesse momento, né, na partida, inclusive o Rafael Ramos já tinha inclusive pagado fiança, mas ainda respondia em liberdade, ou seja, pode ainda ser preso. O Corinthians ainda fica de olho nesse caso, vai dar sim um advogado para o Rafael Ramos, em virtude dele ser atleta do Corinthians, né, ter que cumprir com seus deveres, mas caso seja comprovado que o Rafael Ramos realmente fez aquilo, certamente o Corinthians vai rescindir o seu contrato, porque o Corinthians não vai querer esse problema, porque caso seja comprovado, a CBF inclusive pode tirar os pontos do Corinthians e dar os pontos para o Internacional, ou seja, dar mais 2 pontos do Inter, além de um ponto do empate, e tirar os 3 pontos do Corinthians, que seria uma partida para o WO. Inclusive, pode acarretar em muitas outras penitências, como multas, que pode partir desde 100 até 100 mil reais, e entre outras coisas que ainda pode acontecer para o Corinthians, pegando um exemplo do Grêmio, que foi eliminado na Copa do Brasil, depois daquele incidente que aconteceu com o goleiro Aranha. Então há boas possibilidades do Corinthians não se meter nessa situação, vai esperar todas as perícias, o final dessa perícia terminar, e aí a Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é quem está investigando, foi para onde o Edenilson fez e registrou o BO, que deve continuar fazendo essas perícias. Após isso, o Edenilson deve levar isso adiante, e aí sim o Rafael Ramos inclusive tem possibilidade de ser preso, apesar de ser muito baixa, visto que é hoje um atleta que joga no Corinthians, é muito pouco provável que isso aconteça, tá bom? Mas é só para dar uma atualizada sobre esse caso, tá bom? Passando disso, agora eu quero falar sobre dúvidas que muitos me fizeram quanto ao gol do Internacional. Muitos vêm achando que o Daniel vem falhando nos últimos gols, e inclusive já saiu informações, né, nos últimos dias da própria revista Colorada, que o Internacional poderia estar interessado no goleiro Diego Alves, que nesse momento está inclusive lesionado lá no Flamengo, mas tem contrato encerrando. O São Paulo era um dos times que estava realmente interessado, o São Paulo que vendeu o Thiago Volpi por um time lá do México, pro Toluca do México, e também está procurando goleiros. Então o Diego Alves, teoricamente, o seu caminho natural seria ir para o São Paulo, mas muitos me perguntaram se o Inter não sondou a possibilidade. Então, eu vou ser bem curto e direto para vocês: o Inter não procura goleiros, o Inter não vai trazer goleiros na janela de julho. Logo, isso já pode descartar o nome do Diego Alves, que não tem a menor possibilidade. Eu volto a falar para vocês: as posições que o Inter vai buscar vai ser, no mínimo, um zagueiro com possibilidade de 2, um volante e 2 atacantes. Tá? Que um deles pode ser a volta do atacante Thiago Galhardo. Sem isso, o Inter não vai mais atrás do mercado, além dessas 3 posições: zagueiro, volante e atacante. Algo fora disso é muito improvável que o Inter traga nesse momento, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se eu não tirei ainda dúvidas de vocês, deixa aqui nos comentários, que daí eu posso fazer um vídeo superior respondendo essas dúvidas, beleza? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, volto logo mais com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!